Fala pessoal, Sampaia Design aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal, a esse primeiro vídeo do canal, né? E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um redesign, né? Refazendo minhas artes antigas, e tem uma arte muito especial, que é essa arte aqui. É uma arte que eu coloquei no Pinterest há mais ou menos um ano por aí. E é uma arte que todos os meses ela dá um grande engajamento, assim, umas 5.000 visualizações por aí, né, por mês. E eu vou trazer para vocês hoje, na prática, um tutorial, né, refazendo essa arte, depois de um ano, beleza? Então, para poder a gente começar a fazer essa arte aqui, a gente precisa dos materiais, né, dos elementos que acompanham aí esse design e abrir um Photoshop. Tá legal? Então vamos lá, vou abrir aqui meu Photoshop. Repara que eu tentei fazer aqui já uma tentativa, mas vamos lá. Vou criar aqui um design, né, um novo documento. Aqui a largura eu vou deixar em 1080 e a altura 350. Vou dar um create aqui, tirar aqui da minha camada o cadeadinho e vou pegar aqui. Na minha pastinha, vou vir aqui na minha pastinha. E tá aqui os elementos que eu já escolhi, né? A tábua, o pãozinho, o fundo e um cálice. E aqui a fonte que eu utilizei, que é bem semelhante à do meu primeiro design, que é a fonte Lupio Black. Se vocês quiserem aqui, que eu deixo aqui na descrição esses conteúdos, eu já deixo aqui na descrição para vocês e vocês podem refazer aí comigo, tá beleza? Então vamos lá. Vou pegar aqui, selecionar aqui com Ctrl essas 4 imagens aqui e jogar para dentro do Photoshop. Aí dou um OK aqui em todas elas e beleza. Aí eu vou voltar aqui só para abrir o PureRef, para poder eu ficar olhando a referência, né? Vou achar aqui o PureRef, abrir ele aqui e vou jogar a minha referência para cá para dentro. Deixa eu centralizar aqui, show. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, antes de criar o background, né, o nosso fundo da nossa arte, eu vou começar tirando o fundo aqui das minhas imagens que eu vou utilizar. Então vamos lá, vou aqui desabilitar a que vai ser o nosso fundo e vamos começar aqui. Essa aqui do pão, eu vou fazer assim, ó. Eu vou clicar aqui na ferramenta de varinha mágica, que é a quarta ferramenta aqui desse painel aqui de ferramentas, e vou clicar selecionar assunto. Que aí ele vai selecionar o nosso pão da forma aí direitinho, ó. Fez o contorno direitinho. Mas por que essa ferramenta funciona assim? Quando eu tenho um elemento e um fundo branco que contrasta bem, geralmente a varinha mágica funciona. Quando eu tenho um elemento às vezes muito claro e o fundo branco também, geralmente não funciona. Aí a gente tem que usar outra ferramenta do Photoshop. Show? Então, aqui já selecionado, eu vou criar uma máscara aqui, nesse segundo item aqui embaixo. E vou apertar aqui. Criei. Aí venho aqui na minha camadinha aqui do pão. Clico com o botão direito e converto em objeto inteligente. Legal, aí eu vou desabilitar aqui. A próxima é a tábua, que também eu vou fazer com a varinha mágica. Eu vou só clicar aqui, ó. Na tábua eu vou fazer assim. Vou clicar aqui nesse branco. 2, 3, 4. Selecionei tudo, vou aqui na máscara e tiro. Aí ela selecionou ao contrário, ela inverteu a seleção. Então o que eu faço? Eu dou um Ctrl I, aí ela inverte de novo e só fica o elemento que a gente precisa. Vou clicar com o botão direito e vou converter em objeto inteligente. Legal, mais um elemento. Agora, esse elemento aqui do cálice, note, ó, que se eu tentar, eu selecionei errado. Mas que se eu tentar pegar, não vai pegar perfeitamente, porque é uma imagem mais clara e o fundo é chapado branco, não tem como, com a varinha mágica. Aí o que eu preciso? Vou clicar na ferramenta P e vou acelerar o processo aqui para poder remover com a caneta, né? Com a caneta, vou aqui selecionar todinho esse cálice, que é só que a gente quer, para poder fazer aqui parte da nossa composição visual, ok? Então vamos lá. Vou aqui começar e vou acelerar.
pronto, galera. Consegui selecionar tudo aqui. Agora eu só vou dar um clique com o botão direito do mouse e vou criar a seleção. Dou um OK e crio a máscara. Show de bola. Aqui tudo certinho com o cálice. Legal? Agora a gente vai começar a trabalhar no nosso background. O famoso BG, né? Tô aqui com o fundo selecionado, vou dar um Ctrl T. Vou aqui apertar com Shift, porque o meu Photoshop tá um pouquinho bugado. Aí eu preciso para poder redimensionar aqui a imagem sem que ela distorça. Eu vou puxar aqui com o mouse, dou um Shift e puxo com o mouse esquerdo. Certo? Pronto, aí já encaixei aqui certinho. Dou um OK. Vou, nela já selecionada, eu vou aqui só dar uma alinhada, tá certinho. Eu vou dar um Ctrl U para poder, assim como a nossa imagem aqui de referência, o fundo nosso estava preto e branco. Por isso eu preciso tirar aqui a saturação para poder condizer, né, depois com o cenário, com as luzes que vão vir. Eu preciso puxar aqui. Vou puxar a saturação aqui para uns 86 e vou dar tirar um pouco de luminosidade também, vou deixar um pouco mais escuro. Legal? Aqui, 48, menos 48 de luminosidade e menos 86 de saturação. Aí nessa camada brancazinha aqui, eu vou aqui nessa bolinha aqui embaixo, é o terceiro ícone aqui de baixo. Vou clicar nela, vou criar uma cor sólida e vou criar aqui um preto. Só para poder a gente selecionar a nossa imagem aqui de fundo e vir aqui nessa opção de opacidade para ela se mesclar um pouco mais com cor preta aqui. Legal? Vou deixar uns 70% tá bom. Legal, né? Então, belezinha. E vou criar mais uma. E vou botar a cor laranja. Já tá até aqui. E vou tirar um pouco dessa opacidade para dar um pouco de mais condizer com o cenário depois que a gente for encaixar as luzes aqui. Show? Então, clicando aqui, vou clicar em... Posso até vir aqui, ó, mesclar também um pouco com a luz. Aqui nas opções de mesclagem aqui com fundo. E posso aumentar um pouquinho mais. Aumentei aqui para 15. Certo, tá bom. Esqueci de deixar muito. Tá bom aqui. Tá bom aqui. Mais ou menos uns 20, tá bom. Aí vou clicar nela, vou clicar no fundo aqui com Ctrl, seleciono. Com Ctrl apertado, Ctrl. A gente dá... Aqui aperta o Ctrl G para agrupar e escreve aqui. Background. Certo. Já temos aqui o nosso background certinho. Beleza? Agora a gente vai trabalhar aqui na bandeja. Vou clicar aqui, vou puxar ela aqui para baixo e puxar aqui novamente. Aí desce, aí vem um pouquinho e aumenta aqui para poder ela ficar um pouco parecida com essa aqui que eu fiz, essa primeira que eu fiz. Vou aumentar aqui. Tá bom, essa quantidade aqui. Aí vou descer ela aqui um pouquinho mais para baixo. E legal, vai ficar mais ou menos assim. Aí a gente olha a nossa referência aqui e certinho. Vou apertar um Ctrl nela também, que aí a gente pode dar uma saturada nela para poder ficar um pouco mais com a cor que a gente vai utilizar, que é o laranja, né? Não vou usar o colorista, vou aumentar um pouquinho a saturação. Aumentei para 19. Legal. Aí aqui, eu vou arrastar ela aqui para baixo e vou criar agora a nossa luz lá em cima. Vou apertar aqui o B. Vou dar bem grandão aqui. Vou criar aqui a luz aqui de topo. Como o fluxo está baixo, eu tenho que aumentar o fluxo aqui. Vou deixar o fluxo em 60%. Aí vou dar 1, 2, 3. Parecido com esse laranja aqui. Não tá bem a mesma cor, mas a gente nunca vai conseguir fazer a mesma coisa, né? 2 vezes. Então, vou daqui. Vou ver aqui uma opção de mesclagem que vai ficar um pouco melhor. Acho que é a melhor cor. Vou botar um clarear mesmo. Vou dar um Ctrl P nela e aumentar um pouquinho mais. Legal. Aí eu vou criar mais uma camada bem semelhante a essa aqui. Eu vou deixar bem grandão e vou mudar um pouquinho mais. Aqui tá? Aqui. Eu vou descer aqui, ó. Certinho. Isso. A gente põe pro fundo e vem aqui, ó. Deixa eu ver só aqui uma cor aqui que mescla melhor. Vou botar na divisão essa. E posso diminuir também um pouco a opacidade da divisão aqui. Posso colocar aqui mais ou menos em 50%. É suficiente a opacidade aqui. Legal, aí vou botar aqui, vou
apertar Ctrl nas duas camadas e vou dar um Ctrl G e vou botar luzes aqui de cima. Legal? Então, olhando aqui a nossa referência novamente, a gente vai fazer agora os dois elementos daqui. Mas primeiro, antes de tudo, vou criar já Vou criar aqui um degradê aqui embaixo, porque se você notar aqui na nossa, a minha última marca, né, mais antiga, tem um degradê aqui de baixo para cima. Aí eu vou criar aqui, vamos lá. Vou criar aqui uma camada, apertei aqui o mais e criei uma camada vazia. E eu vou apertar o G aqui no teclado. E aqui eu já estou até aqui com ele selecionado, mas aqui ó, caso você não tiver, vai vir aqui no básico e clicar aqui, vai apertar aqui nessa partezinha aqui e vai selecionar o preto. E aqui desse lado, você dá um excluir, geralmente. Aí, para poder ele ficar assim, o preto por transparente. Aí, eu vou pegar aqui, ó, de baixo pra cima. De baixo pra cima, 2. Legal. Eu vou dar aqui, já põe aqui. Degradê. Ctrl G, degradê. Legal. Agora, para não atrapalhar, eu vou pegar aqui o pão. Vou dar uma diminuída nesse pão bastante. Pra poder aqui encaixar na proporção, né? Pra ficar bem parecido aqui que tá na proporção. Vou colocar ele mais ou menos aqui. E vou nele apertar o Ctrl U pra também botar um pouco de saturação nele, aumentar um pouco mais de saturação nele. E vou deixar mais ou menos uns 22. Isso, 22 tá perfeito. Aí aqui nele, como qualquer outro objeto, né, que toca na superfície de alguma coisa, é necessário a sombra, né, para poder dar um realismo melhor na arte. Então, vou aqui pegar o meu pincel, diminuir ele aqui. O atalho de diminuir e abaixar é o conchete. Conchete para um lado, conchete para o outro, um aumenta e outro abaixa. Eu vou vir aqui na minha corzinha, vou pegar aqui a cor da nossa tábua aqui e vou descer aqui, ó, para poder deixar mais escuro. Não totalmente preto, nem totalmente claro, né, para representar a sombra. Aí eu deixei aqui, no 2E 2017. Aí, para poder encaixar melhor aqui, eu vou aqui no pincel, aqui em cima, aperto aqui nesse íconezinho e vou aqui, ó, deixando aqui mais proporcional ao que a gente tá fazendo e vou aumentar e abaixar. Esse aqui, você tem o poder de ajeitar ele aqui, ó, pra deixar mais molhável aqui, né, pra você fazer essa sombra um pouco mais realista do que a sombra projetada aqui que tem como ferramenta. Beleza? Então, vou ver aqui quanto tá o fluxo, vou abaixar o fluxo para uns 20 por aí. E vou aqui fazendo a nossa sombrinha com a camada nova aqui, abaixo do pão, né? Pra ficar uma camada abaixo do pão. Bem, e dou aqui essa pintada aqui pra representar a sombra do pão, né? Dou aqui uma pintadinha. Bem, parte bem que tem que manusear aí bem nessa sombrinha. Aí vou aumentar um pouquinho o fluxo para poder, onde tem a parte de contato com o pão, que é mais essa barrazinha aqui, eu vou bem abaixar bem pouquinho e deixar um pouco mais escuro também, que é só para ajeitar o pincel, deixar ele aí ó, assim, isso, assim, dessa forma. Aí vem pintando bem devagarzinho. Devagarzinho. Aí vem bem devagarzinho, passando por dentro do pão mesmo, pra poder ele condizer mais. Aqui como se tivesse o pão, né, tocando nessa parte aqui. Essa parte geralmente fica mais escura quando tá mais próximo o objeto do plano aqui onde ele tá tocando, certo? Aí posso até criar uma outra também e deixar bem fraquinho no 6 por aí. E diminuir novamente, dar uma aumentada aqui, só para poder, só dar um pouquinho mais aqui, para deixar mais aqui, mais expandida essa sombra. Legal, agora a gente vai fazer com o pão. Aperta aqui no pão, venho aqui no FX, o FX, clico nas opções de mesclagem, não sei se vocês viram aqui, opções de mesclagem, e eu venho aqui dentro, eu venho em brilho interno. Esse brilho interno aqui é um macete. Aqui o meu tá em opacidade, tá 75, modo de mesclagem, multiplicação, desfoque 3 e tamanho 29. Tá ótimo esse tamanho. Só dá um OK. Se o seu não estiver assim, você configura.
Aí eu venho aqui em cima desse brilho interno, eu aperto com o botão direito e onde está escrito aqui, abaixo de luz global, tá? Criar camada. Você vai e clica, cria camada. Ela cria uma camada, né, subalterna. Aí eu venho, crio uma máscara dentro, inverto a máscara, Ctrl I, e eu vou pintar agora esse pão aqui para poder estabelecer aí como se fosse um contato, né? Eu vou deixar aqui, primeiro eu vou pintar esse bem baixinho aqui. Opa, tava no preto. Preto com preto não dá. Tem que ser preto no branco. Né? O branco revela e o preto é mais cara. Aí vem aqui, bem... Opa, deu uma errada aqui. Vem aqui. Isso. De forma assim, dessa forma. Pra simular esse contato com a bandeja, né? De madeira. Aí legal. Continua aqui. Esse contato. Dando esse contato aqui, eu posso terminar essa sombra mais dura. Aqui tem muita luz, então não é necessário. Até aqui, mais ou menos a sombra. Agora eu vou deixar bem mais fraquinha e aumentar um pouco mais. Aqui. Só pra dar uma impressão, né? Que ela se expande um pouquinho. Legal, tá perfeito assim. Aí aqui, no pãozinho, a gente já vai dar um agrupa aqui junto certinho com a máscara aí que pintou ele por dentro. Um Ctrl G, eu coloco aqui o pão. E a sombra aqui do pão é abaixo dele. Sombra do pão. Pronto. Ah, legal. Agora o nosso pão já tá prontinho. Aqui com degradê, fica assim. Agora vou pegar aqui o nosso cálice. Aí olhando o nosso cálice aqui, ele tá um pouco menor para poder, né, contrastar, poder ficar, né, proporcional ao tamanho de pão que a gente tem aqui. Então, Ctrl T, aperta aqui o Shift e vou diminuir esse cálice um pouco. Assim tá bom. Dessa forma tá bom. Aí a gente vê aqui que na nossa outra arte, ela tá bem saturada. E tem uns brilhos, né, para poder destacar esse cálice. Então, legal. Vou pegar aqui ele. Vou aqui em equilíbrio de cores. Primeiramente, eu vou fazer esse ajuste aqui. Vou aqui dar um Alt. Você apertando aqui Alt e vindo aqui com a setinha do mouse em cima da camada, ele vai fazer esse ajuste somente na camada do cálice, certo? Então, vamos lá. Vou aqui melhorar esse tom aqui um pouco, deixar ele mais amarelo. Aqui, esse verde, esse magenta, puxa um pouquinho mais pro magenta, para deixar ele com uma tonalidade mais quente. E aqui o vermelho, uma leve aqui. Já, vocês vão ver, mexer também um pouquinho. Mexer um pouco mais aqui nesse amarelo. E um pouquinho mais. Não, um pouquinho no vermelho, um pouquinho de nada. 4% e menos 22 aqui no amarelo. Aí só esses daqui, certo? Agora eu vou Ctrl U também e botar um pouquinho de saturação nele, para poder ficar mais condizente, né, com o nosso outro cálice ali. Vou botar uma saturação de 27, tá bom. E mais um ajuste também que eu vou utilizar aqui vou vir aqui e vou nas curvas, que é as curvas que tem um papel aqui essencial. Vou vir aqui e vou fazer uma curva em S, para deixar bem onde essas partes que tem brilho, a gente vai revelar só essas partes onde tem esse brilho um pouco mais intenso. Aí eu fiz uma curva aqui em S, certo? Ela já tá mesclada aqui, então é só a gente vir nela, dar um Ctrl I, vir com o nosso pincelzinho, o famoso brush, né? E dar uma aumentada aqui nesse brush. Aí vem e eu vou revelar aqui onde tem essas luzes aqui, ó. O fluxo tá bem baixo, vou deixar um 50 aqui. Só pra você ver a diferença que vai fazer, né, nessas luzes aqui. Esses contornos onde tem mais a luz. Aqui, ó, 100 com. Aí a gente aplica mais aqui. Vem aqui. Show de bola, tá? Tá bem parecido com o nosso outro. E agora, eu vou criar aquela luzinha aqui em cima. Eu vou vir aqui, pegar aqui o I, né, o conta-gotas, essa cor aqui laranja. Vou vir nesse laranja e vou deixar mais claro. Eu vou com B, não tão grande.
abaixo o fluxo aqui, uns 14, e dou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dei aqui, vou criar mais uma. Agora uma coisinha mais, aqui mais ou menos. Vou diminuir, olhar a nossa referência. E vou dar mais um toquinho aqui. Aí aqui a gente vem na divisão, vem aqui no modo de mesclagem, já vem em divisão. A primeira divisão, a segunda vai vir em divisão. Essa segunda aqui, essa primeira aqui mais clara, a gente vai em luz direta e a outra em divisão. Vou agrupar as duas aqui, luz cálice, e vou apertar um Ctrl T só para poder dar uma aumentadinha nele aqui. Ficar mais parecido com o outro que eu tinha feito. Só deixar aqui mais aqui para meio. Legal. Tá bem parecido. Posso até dar um Ctrl J para poder ficar ainda mais brilhante e diminuir um pouquinho a opacidade, né? Fica bom. Botei 75 nesse aqui e esse aqui tá normal, 100%. Só vou agrupar novamente os dois. Espera aí, só selecionar aqui, agrupar luz cálice. Legal. Agora, esse cálice aqui, a gente vai vir em criar mais uma camada, criei até mais demais. E vou criar a sombra aqui do cálice. A mesma coisa, vou vir aqui, ajustar aqui. Aqui pra poder ficar bem parecido aqui. E vou deixar mais alinhado aqui, ao centro aqui. Retinho. Aí venho aqui, vamos ver se já tá na cozinha aqui, tá? O 2E 2017. E dou uma aumentada aqui. Só que eu tenho que puxar essa camada aqui pra baixo do cálice aqui embaixo. Pra poder ficar somente aqui embaixo. Vou aumentar aqui um pouco. Dei 2. Agora eu vou diminuir e vou ajustar aqui novamente. Como se estivesse tocando aqui. Vou fazer essa sombra aqui de contato. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Opa, tá dando um bug aqui. Menos, tá bom. Aqui. 1, 2, 3. Vou diminuir. Aqui, vou ficar mais. Aqui condizente. Acho que aqui ficou até exagero um pouquinho. Diminui aqui, ajusta aqui. Vem inverte ele aqui, com o X você inverte e tira um pouco aqui. Só diminuir aqui pra poder não. Só ajustar um pouco. Fica mais na bordinha aqui. Isso. Assim, dessa forma. Aqui ficou um pouquinho preto. Só dar um ajustezinho fino aqui. Fica bem parecido, né? Como se fosse uma sombra mesmo. Tá vendo aqui? Legal. Aí nele, mesma coisa que a gente fez no pão. Vem dele. Vou vir aqui do NoFX. Opções de mesclagem e brilho interno. Já tá certinho. Só dar um OK. Clica aqui em cima do brilho interno. Criar a camada. Criou. Cria uma máscara. Invertir com Ctrl I. E vamos aqui. Trabalho aqui embaixo. Diminui aqui um pouquinho. Deixa eu aumentar aqui o fluxo um pouquinho, só pra fazer essa bordinha aqui. Opa. Sempre aqui inverter a máscara no branco pra revelar. Aí vem aqui bem sutilmente, devagarzinho. Bem devagar. Isso, tiro aqui. Aí aumenta um pouquinho o fluxo e faz essa bordinha aqui embaixo. Isso. Aqui, bem devagarzinho. Legal. Tá bem parecido como se fosse uma sombra, né? Então, tá bem realista já, né? A tábua aqui eu posso ainda aplicar um desfoque nela bem devagarzinho, pra poder fazer um contornozinho aqui, pra poder deixar ele mais mesclado com esse fundo aqui, já que ele tá meio embaçado. A gente vem aqui, já cliquei, tava em 7, não sei se vocês viram aqui. O desfoque, deixa eu só dar retorno aqui um Ctrl Z só pra vocês verem. Aqui é um filtro, desfoque gaussiano. O raio tá 7. Eu venho aqui e clico. Opa, acho que não aplicou. Deixa eu ver se aplicou aqui o desfoque.
que eu vou aplicar não. Desfoque gaussiano. Opa, tô selecionando errado. Cadê? Isso, aqui. Tá certo, aqui vem filtro, desfoque gaussiano e set. Pronto, agora aplicou. Só vem aqui, daqui um Ctrl I, né? E vem aqui na bordinha, ó. Você vai vir com um desfoquezinho. Vem nessa bordinha aqui. Acho que ele mexeu na saturação aqui. Vou dar uma olhada aqui pra ver se mexeu na saturação. Então, Ctrl U novamente aqui, só pra poder ver se mexeu na saturação. Tem que aplicar de novo. Cliquei aqui de novo novamente. Um desfoque. Aplicando, apliquei. Certo, agora a gente vai fazer só o texto aqui. Tá certinho aqui. Vou criar aqui, bandeja. E certo. Agora vamos criar, habilitar aqui, né, para deixar escrito. E o nosso cálice aqui, só renomear aqui, cálice. E aqui a sombra do cálice. Legal. Agora eu vou vir aqui com uma outra camada em branco, vou aqui no T, né, ou você pode apertar a tecla T. E vou escrever aqui, com a fonte Armantans Signature, do Senhor. Aí vou aumentar ela aqui para 89. E vou pegar essa coisinha aqui, praticamente aqui da luz. Aqui já tá aqui, do Senhor, e mais a nossa caixa alta que a gente precisa, que é a Rúpio. Aí vai escrever Santa. Aqui aí faz uma palavra e ceia. Isso. Aí a corzinha que eu vou utilizar aqui, vou vir aqui, vou bem puxar bem para um laranjinha bem clarinho. Com tonalidade de laranja, né? Peguei só o código aqui para ficar igual o outro. Vou copiar. Copiei aqui. Da mesma forma, aqui Ctrl V. E legal. Aí eu pego aqui, vou aumentar esse Santa Ceia para 150. Isso. Tá ótimo, 150 alinho aqui ao centro. Da mesma forma, vou botar aqui 150 para ver se fica bom. Se não ficar bom, a gente vai alinhando no olho. Aqui preciso aumentar essa aqui mais, tem que deixar aqui, ó. Posso vir aqui apertar e puxar as linhas guias aqui, ó. Uma. Puxar outra linha guia aqui, para poder auxiliar aqui, ficar alinhado. Vou apertar o Shift e show de bola. Assim. Aí eu subo um pouquinho esse Santa Ceia. Isso. E do Senhor, aqui como a outra estava aqui em cima do ceia, né? Isso. Assim, dessa forma. Dessa forma. Aqui tá bem parecido, né? Com o outro. Agora só falta uma texturinha aqui no final. Vou dar aqui. Escrever texto, grupei. Epa. Texto. Legal. E vou criar uma textura. Vou abrir aqui uma texturinha. Eu vou aqui na minha pastinha de textura. Vou ver se eu baixo elas aqui. Aqui é grunge. Vou pegar essa aqui. Já vamos ver o que eu vou fazer. Venho aqui, vou converter o objeto inteligente e arrasto ela pra cá, pra dentro do nosso projeto. Aí venho Ctrl T, pra poder aqui, puxar ela com Shift 1, Shift K, Shift K também. Aí vou puxar ela bem pra cá pra baixo, aqui no background. E vou aqui no FX, opções de mesclagem. E vou puxar assim, ó. Poder tirar todo esse fundo branco. Só essa parte preta vai ficar. Posso ainda puxar mais um pouquinho mais. Tá bom. Tá ótimo. Aí vem aqui nas opções de mesclagem e vou vir aqui, ó. No Dividir, que ela aí fica bem bacana. E diminuo a opacidade. Isso, pra poder mesclar aqui com esse fundo. E ficar bem bacana. Legal. Aí aqui nessa bandeja eu posso até dar nessa parte aqui. Aqui entre o meio aqui. Pego aqui uma cor escura. Deixa eu só deixar uma cor mais escura aqui pra poder mesclar um pouco mais no fundo. Mas acho que eu preciso fazer assim. Isso. Diminuir aqui um pouco. Opa, cliquei demais. Assim.
É que o fluxo tá bem grande. Então eu vou baixar um pouco o fluxo. Isso. Que é pra poder ficar mais condizente. Legal? Então agora é só ajuste aqui e jogar essa camadinha aqui pra dentro do background. Show! Já tá pronta a nossa arte, só ajustar aqui com o filtro de câmera RAW. Eu vou aqui selecionar tudo, apertar Shift, aqui é a primeira camada, aperto Shift e clico na última, que ele vai selecionar todos. Eu vou clicar Ctrl Alt E. Aí ele vai criar aqui uma camada aí com todas as outras camadas. Aí eu vou clicar o Ctrl A, Ctrl X e Ctrl V. Essa camada aqui é tudo que estava em volta dele. E aqui é só o que está aqui dentro do nosso Canva, né? Venho, excluo essa aqui, converto em objeto inteligente, converti, e vou clicar agora no filtros do câmera RAW. Legal. Aí venho aqui no básico. Vamos lá. A exposição aqui eu posso aumentar um pouquinho. O contraste eu posso diminuir. Mas eu posso aumentar um pouco também para poder aumentar esse contraste. Aqui 0,35, aqui mais 10. A textura também posso clicar, criar um pouquinho de textura. 14, tá bom? Sombra. Posso voltar um pouquinho para trás para criar também um aspecto de sombra. Aqui tá. Efeito esse realce. Então, eu posso aumentar um pouquinho também. Prudente, tá bom. Aqui a saturação também, como já tem bastante, já tá bastante saturado, vou só aumentar só um pouquinho. Vou botar mais 2, tá bom. Tá perfeito. Detalhes, eu vou aplicar um pouquinho de nitidez. E vou aplicar também uma vinheta. Eu venho aqui, ó, pra criar, ó, quando você fecha, ele cria esse efeito de vinheta. Mas eu não vou botar tanto, porque já tem essa parte aqui do degradê, né? Então só vem com menos 20, tá bom. Menos 20 tá bom. Isso. E você pode criar só dar um OK aqui e eu vou criar um pouquinho de ruído. Adiciona aqui, vem o filtro, ruído, adiciona ruído, 0,80 que eu sempre uso e deixo assim, crio. Tá aí, agora a arte tá feita. Valeu, galera? Então se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like nesse vídeo. Se inscreva aqui também no canal para me ajudar a fortalecer, para que eu possa trazer mais conteúdos como esse, como outras dicas também, né, para quem é iniciante, quem está começando na área. E se vocês quiserem botar sugestões aqui de vídeo também para trazer, pode ficar à vontade, tá legal? Então até a próxima. Tchau, galera!